Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 72. Capítulo 474. Luís seguiu o Mago Supremo Aureliano e adentrou a Floresta dos Magos. A área mais externa já revelava uma aura completamente diferente do mundo exterior. Torres de magos imponentes, porém simples, estavam espalhadas entre as árvores, suas superfícies cobertas pelas marcas da erosão do tempo. Não havia prosperidade aqui, nem se podia chamar de afluente. Luís podia ver magos de vestes ocupados com suas próprias tarefas. Alguns transportavam materiais, outros registravam runas, e outros ainda permaneciam em plataformas a céu aberto calibrando repetidamente círculos mágicos. Quando, quer fossem os magos idosos de alto nível ou os aprendizes de magia que acabavam de entrar no campo da alquimia, todos paravam o trabalho em uníssono, davam passagem para o centro do caminho e inclinavam a cabeça com as mãos sobre o peito, demonstrando seu sincero respeito. Aureliano apenas acenou levemente com a cabeça em resposta, sem diminuir o passo por causa disso. Luís seguia de perto. Assim que entrou na Floresta dos Magos, sentiu claramente a mudança na mana. O ar estava repleto de um fluxo de energia extremamente pura, mais condensada do que em qualquer outro lugar onde ele já estivera. Esta era uma verdadeira terra sagrada de mana. Mas logo ele percebeu outra anormalidade. O ar parecia excepcionalmente viscoso, uma sensação indescritível de atraso. Mesmo quando a luz do sol se filtrava pela copa das árvores, parecia que sua velocidade era reduzida por algo, fazendo com que a luz e a sombra permanecessem no chão por um instante a mais do que deveriam, segundo a lógica comum. Luís, inconscientemente, diminuiu o ritmo da respiração. O tempo aqui não parecia seguir inteiramente as regras do mundo exterior. Aureliano não deu explicações. Ele simplesmente conduziu Luís adiante, passando por um edifício de magos após o outro. As oficinas e torres da periferia foram gradualmente abandonadas, substituídas por instalações centrais com estruturas mais simples que exalavam levemente uma sensação de perigo. Quanto mais avançavam, mais evidente se tornava aquela sensação de estagnação temporal. O som dos passos tornou-se indistinto, o som do vento parecia estar se perdendo à distância, e até mesmo o ritmo de seus batimentos cardíacos começou a ficar irregular. Finalmente eles pararam diante de um portal. Era uma moldura de porta circular, sem qualquer decoração adicional, situada numa clareira na floresta. Runas flutuavam silenciosamente dentro da porta, girando lentamente como se esperassem para serem despertadas. Aureliano parou seus passos aqui. Ele deu um passo para o lado para abrir caminho, deixando a posição diretamente à frente para Luís. Só posso ir até aqui. O Mago Supremo olhou para Luís. Por favor, Duque Calvin, entre sozinho. Luís caminhou pelo corredor atrás do portal. Ao tocar o chão com o pé, ele instintivamente pensou que iria entrar na floresta novamente. No entanto, o que seus olhos viram foi uma cidade antiga completamente envolta por um chapéu de cogumelo gigante. Torres de pedra cinza esbranquiçada e pontes arqueadas estavam congeladas em âmbar translúcido. As ruas, praças e torres de magos conservavam seus contornos de 1000 anos atrás. Aquelas linhas mágicas, antes fluidas, agora estavam estagnadas no ar, como espécimes preservados do tempo. Esta fora outrora a mais próspera cidade dos magos, mas agora restavam apenas ruínas congeladas. Nas profundezas da cidade, uma árvore gigante surgiu do chão. Seu tronco grosso atravessava o solo e a cúpula, seus galhos cresciam ao longo das altas torres desmoronadas, aprisionando firmemente toda a cidade dentro de seu sistema radicular. Luís parou diante da árvore onde crescia um velho. Metade do seu corpo havia se transformado completamente em madeira, sua pele se fundindo com a casca. E o ritmo da subida e descida do seu peito era quase idêntico à pulsação do tronco. Apenas um lado do seu rosto ainda conservava contornos humanos. Quando Luís se aproximou, o velho abriu os olhos lentamente. Eram olhos tão calmos que pareciam quase murchos. O canto lenhoso de sua boca se contraiu com dificuldade, revelando um sorriso incompleto. Olá, Duque Calvin. Pode me chamar de Guardião da Floresta. Estive esperando por você aqui por uma era. Luís assentiu com a cabeça sem saber que palavras responder. Talvez você não seja o mestre, mas veio com o coração dele. O olhar do guarda da floresta pousou sobre ele, como se atravessasse carne e osso. Parece que você é o escolhido. As folhas da árvore gigante balançavam levemente acima de nossas cabeças. Antes de o mestre partir há 1000 anos, ele deixou uma profecia. O guardião da floresta lançou o olhar para a distância. Quando o rugido do dragão ancestral ecoar das profundezas da crosta terrestre, aquele profetizado surgirá, atravessando o vento e a neve. Luís ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça. Não acredito em destino. Vim aqui para obter moeda de troca contra o Imperador Dragão. Luís ergueu os olhos e encontrou o olhar do guarda florestal. Já que você mencionou a profecia, que profecia é essa? O guarda florestal o encarou por um longo tempo, depois seu olhar voltou-se para as profundezas da cidade. Aquele velho imperador não é um verdadeiro dragão, muito menos o Imperador Dragão. Ele é apenas um meio dragão preso no estágio de desenvolvimento. O tom do guarda florestal permaneceu monótono. Assim que absorver energia sanguínea suficiente de cavaleiro, ele se libertará das correntes que prendem seu corpo, completará sua transformação e se tornará um verdadeiro dragão. Luís não emitiu nenhum som. A antiga raça dos dragões já foi a verdadeira mestra desta terra. O guardião da floresta continuou. Os humanos não passavam de gado que eles criavam. Os chamados cavaleiros de energia e os métodos de respiração são, essencialmente, programas de alimentação que a raça dos dragões inseriu nos genes humanos. Seu tom não continha nem escárnio nem pena. Eles tornaram os humanos mais fortes, mais resistentes e também mais deliciosos. Luís finalmente se pronunciou. Você está dizendo que todos os cavaleiros atuais são alimento para a ressurreição da raça dos dragões? Exatamente. O guarda florestal assentiu com a cabeça.
Quanto mais alto o nível de um cavaleiro, mais profunda a erosão do sangue de dragão dentro dele. O canto de sua boca se contraiu novamente, e portanto mais deliciosos eles se tornam. Ele olhou para Louis, com um toque de complexidade quase imperceptível no olhar. Por exemplo, aos olhos de um dragão, você é um excelente prato principal. Louis não desviou o olhar. O guardião da floresta prosseguiu. Quando o mestre desceu sobre esta terra, o que ele viu foi um deserto violentamente distorcido pela raça dos dragões, onde tudo servia de alimento para eles. Sua voz baixou um pouco, carregando um toque de respeito. Então ele tomou emprestado o poder do pecado original, domesticou aquelas forças que supostamente consumiriam o mundo no fim dos tempos, transformando-as em fontes de energia, e escreveu um novo conjunto de regras para o funcionamento do mundo. Louis ouviu atentamente, seu rosto não demonstrando muito choque, mas sim uma súbita iluminação. Todos esses fragmentos de memória dispersos comprovavam esse ponto. A praga dos dragões, humanos escravizados e transformados em alimento, as imagens do mago primordial incitando a resistência humana. Então é assim que é, disse Louis em voz baixa. Essa é a essência da magia. Sim, o guarda florestal assentiu com a cabeça. Toda a magia subsequente evoluiu sobre essa base. O coração de Louis se agitou. As anomalias que ele notara enquanto aprendia magia, aquelas pronúncias e símbolos, apresentavam uma sutil semelhança com a linguagem e a escrita em suas memórias. O guarda florestal pareceu notar seus pensamentos, mas não os mencionou. Ele simplesmente prosseguiu. É claro que tomar emprestado o poder do pecado original teve um preço. Depois que os humanos venceram aquela guerra, o mundo não acolheu a verdadeira paz. O rei dragão caiu, e as forças que antes eram suprimidas e controladas perderam repentinamente seu único alvo para extravasar. A energia de sangue de dragão perdeu seu inimigo externo, e a magia primordial perdeu sua contenção. Elas começaram a fluir para dentro. Não mais para confronto, não mais para expansão, mas para autodestruição. Os humanos começaram a se destruir uns aos outros. A energia sanguínea dos cavaleiros saiu do controle dentro de seus corpos. Os feitiços dos magos se desprenderam de suas estruturas. Conflitos irromperam entre as cidades e as escolas começaram a acertar contas umas com as outras. A vitória durou pouco tempo antes de se transformar em um caos ainda maior. O professor foi o primeiro a perceber o problema. O guardião da floresta parecia estar relembrando um fragmento da história que ele não queria mais tocar. O poder em si não tem bem nem mal, mas quando perde a direção, apenas continua a exigir. Os dragões morreram, mas os humanos começaram a se transformar em novos dragões, e um verdadeiro dragão também ressurgirá entre os cavaleiros. Então o mago primordial fez a escolha final. Ele selou a vasta maioria do pecado original na carne e no sangue, e então o dividiu em 7 partes que se equilibravam. Cada porção do pecado original correspondia a um extremo. Cada um de nós 7 carregou um deles. O guarda florestal ergueu o braço já lenhoso, e as pontas dos dedos bateram no tronco, produzindo um eco abafado. Isso foi um sacrifício, não apenas dele, mas nosso também. Nós, os 7 discípulos, fomos dispersos pelo continente para que durante um longo período de tempo, pudéssemos atenuar a erosão do pecado original. Não lutando, mas perseverando. A porção que recebi foi a de menor preço. Ao dizer isso, seu tom era muito calmo. Louis olhou para seu corpo meio lenhoso e não disse nada. É a preguiça, por isso o tempo aqui está estagnado. Louis perguntou, certo? O guarda florestal assentiu com a cabeça. Este lugar já foi o farol da civilização continental. A cidade dos magos, onde o conhecimento deixado pelo mago primordial foi estudado e transmitido. A luz da civilização irradiava daqui. Mais tarde, tive que selar a preguiça aqui. O ar pareceu ficar ainda mais pesado por causa disso. A preguiça impede que as coisas percam seu rumo. Ela faz com que as pessoas permaneçam estagnadas e impede que as mudanças aconteçam. A luz do sol filtrava-se através do chapéu do cogumelo gigante, mas parecia ter sua velocidade reduzida. O ar parou de fluir e o tempo perdeu seu vetor, disse o guarda florestal em voz baixa. Para impedir que o selo se espalhasse pelo mundo inteiro, a única solução que me restou foi isolar completamente esta cidade. O olhar de Louis passou por ele, fitando a distância. A antiga estrada principal agora estava coberta por raízes de árvores, as torres dos magos estavam distorcidas na forma de madeira ressequida, e os edifícios estavam envoltos em micélio, permanecendo em algum momento inacabado. Floresta dos Magos. O guardião da floresta pronunciou o nome. Não se trata de um renascimento, mas de um processo milenar de lenta decomposição. Sou apenas o último guardião destas ruínas. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois continuou. O mesmo vale para os outros pecados originais. A maioria dos meus irmãos e irmãs mais velhos morreu em agonia. Alguns foram corroídos, alguns escolheram a autodestruição, mas antes de caírem consumiram e suprimiram os pecados originais que carregavam o máximo possível. Se não tivesse havido interferência posterior, eles poderiam ter permanecido selados por mais algumas centenas de anos. O olhar do guarda florestal tornou-se complexo, mas nos últimos anos, os selos foram rompidos. Louis ergueu os olhos, pensando nos desastres que havia vivenciado ao longo dos anos. A mãe da ninhada, a invasão bárbara, o desastre da igreja. Talvez tenha sido Loken, disse o guarda florestal em voz baixa. O filho do professor, nosso irmão mais novo. Ele te deu o coração primordial, desencadeando todos os pecados originais. Não sei por que ele fez isso, mas isso também estava escrito na profecia. O guarda florestal olhou para Louis, e sob orientação, você também começou a reunir esses poderes. Louis sentiu uma leve falha na respiração, de repente ele entendeu. Era o sistema diário de inteligência, era encontrar um novo veículo para os pecados originais dessa maneira. O guarda florestal levantou-se lentamente. A árvore gigante estremeceu em resposta, e uma luz fluida cor de âmbar emergiu das profundezas do tronco, convergindo na ponta de seus dedos. Louis, sua voz tornou-se solene pela primeira vez. Não fuja. Você já está aqui.
Sua tarefa é impedir que o Rei Dragão realmente desça, e usar o coração dentro de seu corpo para reunir todos os pecados originais descontrolados. Ele fez uma pausa por um momento, quanto ao futuro distante. Isso já está além da nossa compreensão. Boa sorte! Dito isso, ele ergueu a mão enrugada e a pressionou contra a testa de Louis. Toda a floresta dos magos reagiu naquele instante. O mana acumulado por toda a cidade ao longo de 1000 anos fluiu para o corpo de Louis como uma maré. Não foi uma orientação suave, mas um derramamento irrestrito. A consciência de Louis foi levada ao limite, os sussurros do pecado original entrelaçados em seu corpo, e ele suportou a força, absorvendo tudo em seu âmago primordial. Finalmente a porção do pecado original pertencente à preguiça foi completamente entregue a ele. Após um período indeterminado, o mundo voltou a ficar em silêncio. Louis abriu os olhos. A árvore gigante havia secado completamente, a luz âmbar havia se dissipado e a figura do guarda florestal havia desaparecido em algum ponto. Aqui restou apenas uma ruína verdadeira. Louis se levantou, respirando calmamente. Eu sei o que fazer. Capítulo 475. O meteoro dourado escuro riscou o céu diagonalmente no oeste. August manteve sua forma de dragão verdadeiro enquanto sobrevoava o ar. Seu enorme corpo de dragão cortava as nuvens, levantando correntes de ar como uma tempestade contínua, arrasando toda a floresta por onde passava. Esta era a fronteira da província sudeste, que já era território de Louis. Na visão de August, essa era uma liquidação sem suspense. Ele abriria caminho à força pelo sudeste, dizendo àquele senhor recém-emergido da maneira mais direta possível que os mortais jamais deveriam ousar tocar em seu império. Mas ao olhar para a terra, suas pupilas de dragão pararam por um instante. Lá embaixo não havia mortais em pânico fugindo em todas as direções. As estradas estavam vazias, as aldeias estavam fechadas e as cidades pareciam ter sido esvaziadas de antemão. Isso fez com que August sentisse um leve desagrado. Desde que despertou da antiga tumba e começou a devastar o continente com seu corpo de dragão verdadeiro, sua velocidade de deslocamento há muito ultrapassou os limites da compreensão mortal. Nem mesmo a rede de inteligência mais sofisticada seria capaz de realizar uma evacuação dessa magnitude em tão pouco tempo. Era como se alguém soubesse de sua chegada com antecedência. Essa sensação o fez se sentir insultado. Ratos escondidos em cavernas ecoou no ar a profunda língua dos dragões, repleta de desprezo evidente. Vocês acham que podem escapar da liquidação deste rei? Ele não se deteve mais no assunto. Planos mortais eram insignificantes diante do verdadeiro poder. August bateu as asas para ganhar velocidade, voando em direção à fortaleza mais forte da linha defensiva da província sudeste. Era uma fortaleza construída especificamente para resistir a pesadas máquinas de cerco, com paredes espessas, estruturas complexas e componentes metálicos em todas as juntas. Na era antiga, essa passagem seria suficiente para fazer qualquer legião pagar um preço trágico, mas, infelizmente, ela estava enfrentando um monstro que transcendia aquela época. August pairou diretamente acima da fortaleza e abriu suas enormes mandíbulas de dragão. A habilidade concedida pela ganância foi ativada de acordo. Um campo gravitacional invisível de metal pesado se espalhou instantaneamente, cobrindo vários quilômetros quadrados. O ar emitia um zumbido baixo, e as correntes de ferro, os rebites e os suportes dentro das muralhas da cidade começaram a vibrar violentamente, soltando gemidos sobrecarregados. No instante seguinte, uma grande quantidade de metal se desprendeu de sua posição, como se puxada para o céu por uma mão gigante invisível, transformando-se em torrentes negras que jorraram loucamente em sua boca. Nesse instante, sinais se acenderam nas muralhas da fortaleza. Grupos de cavaleiros estavam escondidos no topo das muralhas. Não se via um único pedaço de metal neles. Em vez disso, usavam grossas armaduras de couro de besta mágica, com fivelas de osso e cordões de couro nas juntas. Lambert estava bem na frente. No instante em que o dragão gigante obscureceu o céu, seu coração quase parou por um instante, sua racionalidade sendo repetidamente invadida por um medo instintivo. Ele se obrigou a acalmar a respiração. Fogo! Lambert brandiu abruptamente a espada de comando que tinha na mão. Atrás das muralhas, catapultas e canhões mágicos foram ativados simultaneamente. Montanhas de pó cinza escuro foram lançadas ao céu. Este pó era uma mistura de pó de sangue magnético, pó de tempestade magnética e cristais de desintegração direcional. O vento forte os arrastou para o alto. Sob a força do próprio campo gravitacional de August, esses pós não se dispersaram, mas convergiram rapidamente, formando um tornado giratório invisível que atingiu com precisão o corpo de dragão dele. August não percebeu de início, mas logo sentiu. Eles perfuraram seu corpo através das frestas entre suas escamas, entrando em ressonância com os circuitos da ganância em sua linhagem sanguínea. Ele os devorou inconscientemente, sem se dar ao trabalho de identificar qualquer anormalidade. Somente no momento em que ele retraiu sua habilidade, o sangue de dragão em seu corpo entrou em contato com o pó inalado. A tempestade magnética foi desencadeada simultaneamente. O corpo do dragão dourado escuro tremia violentamente enquanto estrondos abafados e estrondosos explodiam um após o outro de seu interior. Dezenas de milhares de cristais de desintegração direcional explodiram em seus circuitos sanguíneos, como inúmeras lâminas giratórias de alta velocidade cortando freneticamente dentro de seu corpo. Nem mesmo um dragão verdadeiro poderia ignorar uma implosão deste nível. Rugido. No instante seguinte, um rugido de dor tão intenso que estava fora de controle rasgou o céu. Comparada à luta com Mammon, essa dor era 100 vezes mais intensa. Era a sensação de sua linhagem sanguínea sendo dilacerada. Sangue de dragão de um dourado escuro, misturado com cristais estilhaçados, jorrou de entre suas escamas. Eles caíram na terra. O solo abaixo foi instantaneamente corroído, as camadas de rocha derreteram, formando uma cratera gigante após a outra, cheia de lava fervente.
August cambaleou no ar por um instante, obrigando-se a estabilizar o corpo. Em suas pupilas de dragão, uma fúria clara surgiu pela primeira vez, e seu corpo de dragão dourado escuro se moveu levemente. Mas o que ele realmente achou insuportável não foi a lesão. Esses mortais que ele considerava como forragem, ferramentas e fontes de energia vital, na verdade se voltaram contra ele e exploraram seus instintos. E ele realmente havia caído nessa. Esse fato o enfurecia mais do que qualquer ferida. Muito bem. A língua do dragão profundo escapou de sua garganta, acompanhada por um tremor visivelmente descontrolado. Nesse caso, não há mais necessidade de este imperador continuar brincando com você. O último resquício de paciência foi completamente esmagado, e o verdadeiro poder do dragão foi liberado. Uma supressão que agiu diretamente no nível da própria vida. O ar parecia ser forçado em direção ao solo, e o próprio espaço começou a afundar. Os cavaleiros mais próximos dele nem tiveram tempo de gritar. Sua carne perdeu instantaneamente a estrutura, e seus corpos inteiros foram esmagados como por uma mão gigante invisível, explodindo de dentro para fora em uma nuvem de névoa de sangue. Mais adiante, os cavaleiros extraordinários ajoelharam-se no chão. Sua energia vital de batalha circulava freneticamente, mas eles mal conseguiam manter a consciência. Os ossos emitiam sons sobrecarregados e os pulmões estavam comprimidos a tal ponto que não conseguiam completar uma única respiração profunda. A situação para vários cavaleiros do pico não era muito melhor. Eles ainda conseguiam ficar de pé, mas cada respiração era como engolir areia de ferro escaldante, e as bordas de sua visão rapidamente escureceram. Mas isso era apenas o aperitivo. O massacre havia começado. Sem hesitar, August deixou de definir metas e de se preocupar com a eficiência. Ele avançava rapidamente pela linha de batalha, mas cada mergulho e cada golpe de suas garras dizimavam uma faixa inteira de vida. Muros desabaram e posições foram pulverizadas. August ergueu lentamente sua garra dianteira, e o campo gravitacional da ganância se expandiu novamente. Ao longe, os tanques pesados que ainda disparavam bombas mágicas tremiam violentamente. As esteiras e a blindagem emitiram simultaneamente um guincho metálico penetrante quando os veículos foram arrastados à força para fora do chão. No instante seguinte, o pesado aço foi amassado e transformado em uma bola no ar. A armadura desmoronou como lama molhada, e gritos curtos e estridentes vieram de dentro antes de se dissiparem em silêncio absoluto. Bolas de ferro caíram no chão, abrindo um buraco profundo após o outro. As linhas defensivas das quais os mortais se orgulhavam perderam o seu significado diante do verdadeiro dragão. Nesse instante, outra torrente vermelho escura invadiu o campo de batalha pela lateral. O regimento de cavaleiros nascidos do dragão havia chegado. Sua velocidade era ligeiramente menor que a do dragão verdadeiro, mas eram igualmente letais. Sangue de dragão fervia em seus corpos, escamas cobriam suas articulações, e garras e longas lâminas deixavam rastros em sua carga. Em seguida veio a limpeza eficiente e fria. Um cavaleiro após o outro, que ainda não havia sido esmagado pelo poder do dragão, foi arrastado de suas posições, despedaçado e arremessado para longe. Rapidamente, todo o campo de batalha perdeu a ordem. Tratava-se de uma operação de expurgo total. Lambert assistiu com seus próprios olhos enquanto figuras familiares caíam uma a uma. Não se tratava de uma retirada após uma batalha árdua, mas sim de sermos esmagados como formigas. Sob o poder do dragão, as formações não tinham significado e as técnicas eram inúteis. Os cavaleiros que outrora avançavam lado a lado em formação foram dizimados num instante, como poeira achatada no chão. Sua garganta apertou, mas ele não emitiu nenhum som de soluço, porque ele se lembrou do que Louis havia dito. Quando esse tipo de coisa aparece, só existe uma escolha correta. Dispersem-se, bradou Lambert com a voz rouca. Todos, recuem imediatamente para as montanhas e florestas. Os cavaleiros ficaram atonitos por um momento. Aquela não era uma ordem com a qual estivessem familiarizados. Recuar significava derrota, significava dar as costas ao inimigo. E nessa situação, dispersar-se para fugir era quase equivalente a ser caçado um por um. Grey. Lambert não explicou muita coisa, apenas rosnou novamente. Leve os homens e vá embora, disperse-os, o mais longe possível. Grey permaneceu imóvel, com as mãos cerradas com força. Olhou para Lambert e depois para o campo de batalha ainda tumultuado. Ao longe, os cavaleiros draconatos avançavam sobre as posições inimigas com frieza e precisão. Ele compreendeu que ficar significaria apenas a morte de mais algumas pessoas. Grey cerrou os dentes e de repente se virou. Sigam-me. Os cavaleiros começaram a dispersar-se, abandonando as suas posições e adentrando as florestas da montanha, desaparecendo no terreno ondulado. O poder do dragão continuou a oprimir. Alguns caíram enquanto corriam, e outros foram apanhados pelos draconatos antes mesmo de conseguirem gritar. Mas mais pessoas sobreviveram. Lambert permaneceu parado, sem olhar para trás. Ao seu lado, logo restaram menos de 100 pessoas. Todos eles possuíam poder de combate acima do nível de cavaleiro extraordinário intermediário. Eles eram os cavaleiros da maré vermelha mais fortes. E todos eles entenderam o significado de ficar para trás. Formem fileiras. Lambert desembainhou sua espada longa, cuja lâmina já estava repleta de entalhes. Os cavaleiros permaneceram em silêncio atrás dele. Ao longe, os cavaleiros draconatos mudaram de direção, com a atenção firmemente atraída por aquele pequeno grupo. Lá de cima, as pupilas douradas e escuras do dragão olhavam para baixo. August os viu, como quem vê alguns insetos que se recusam a dispersar. Lambert respirou fundo. Ele sabia muito bem o que estava enfrentando. O poder de combate individual dos cavaleiros draconatos superava em muito dele, e aquele dragão gigante no céu deixou de ser uma existência que pudesse ser mensurada. Mas sua mão não tremeu. Cavaleiros da Maré Vermelha. Sua voz não era alta, mas cortou o ruído do campo de batalha. Ataquem. Não por glória, não pelo império, mas apenas por um nome.
Pelo Lorde Louis, os cavaleiros avançaram simultaneamente, investindo contra os draconatos. A disparidade de poder ficou evidente logo no primeiro instante. Garras rasgaram armaduras, a energia vital da batalha, impulsionada pelo sangue de dragão, esmagou as defesas e cavaleiros foram arremessados pelos ares, decepados ou pisoteados na lama. Lambert avançou sem parar, sombras douradas escuras obscurecendo sua visão. Seu olhar se estreitava constantemente até que restasse apenas o que estava à sua frente, o brandir de sua espada e o movimento para frente. Humanos ridículos. A garra de dragão de August ergueu-se lentamente. Naquele momento Lambert parecia incrivelmente pequeno, tão pequeno que era de partir o coração. No momento em que a garra do dragão estava prestes a cair, o tempo parou. Terra e pedras espalhadas congelaram no ar, e as chamas turbulentas perderam sua forma. Os movimentos dos draconatos estavam congelados, e o rosto distorcido e raivoso de August parecia um mural desbotado. Todo o campo de batalha se transformou em uma imagem estática. Ouviram-se passos. Uma figura emergiu do vazio, adentrando este mundo congelado. Louis parou ao lado de Lambert. Ele olhou para o cavaleiro ajoelhado no chão, coberto de sangue, mas ainda segurando firmemente sua espada longa. Então ele ergueu a cabeça, seu olhar percorrendo o campo de batalha congelado até pousar naquele dragão gigante e arrogante. Você trabalhou muito, Lambert. A voz de Louis era muito suave, mas transmitia uma grande sensação de segurança. Deixe o resto comigo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 476. O tempo parou naquele instante. O vento já não soprava pelas cristas, a poeira rolante pairava suspensa no ar, e o hálito do dragão transformou-se em chamas solidificadas, imóveis no instante anterior à explosão. Louis emergiu das ondulações no vazio. A cada passo que dava, o chão sob seus pés mudava. Os talos de grama ressecados ergueram-se novamente. A terra carbonizada rachou com padrões sutis e uma nova vegetação completou seu crescimento em um período extremamente curto. O campo de batalha foi devastado. Os movimentos dos 5.000 membros da Guarda Imperial Homem-Dragão foram completamente congelados no instante em que Louis apareceu. Suas posturas de ataque pararam no ar, suas garras afiadas ainda não haviam se estendido, e a luz intensa em seus olhos se solidificou no mesmo ângulo. Louis se virou e olhou para Lambert, que ainda estava ajoelhado no chão. Você trabalhou muito, Lambert. A voz de Louis era suave, mas transmitia uma forte sensação de segurança. Deixe o resto comigo. Os cavaleiros da Maré Vermelha permaneceram onde estavam, sem se moverem imediatamente. Seus olhares oscilavam entre Louis e o dragão que obscurecia o céu, hesitantes e inquietos. Um confronto desse nível já havia ultrapassado há muito tempo a capacidade de compreensão deles. Lambert cerrou os dentes e se obrigou a ficar de pé, ereto. Ele lançou um olhar para Louis e não disse mais nada, limitando-se a acenar pesadamente com a mão, e os cavaleiros começaram a recuar. Os grilhões do tempo foram gradualmente se soltando. August foi o primeiro mês a retomar os movimentos. O poder do pecado original pulsava em seu corpo, permitindo-lhe libertar-se por pouco daquela camada de restrição. Ele baixou sua enorme cabeça de dragão e olhou para o mortal que aparecerá repentinamente no centro do campo de batalha, com os olhos cheios de desprezo. Aos seus olhos, aquilo era apenas mais um ser tentando usar artes estranhas para obter vantagem. Ele também notou os cavaleiros em retirada. A boca do dragão se abriu ligeiramente, e várias baforadas de seu hálito se formaram instantaneamente, avançando em direção à multidão à distância. Louis ergueu a mão, e essas respirações foram abruptamente dissipadas no ar, como se apagadas por uma mão invisível, sem deixar sequer um rastro. Os cavaleiros em retirada conseguiram se afastar do campo de batalha. Pela primeira vez, uma clara sensação de alerta surgiu nas emoções de August. Ele percebeu que não estava diante de um mortal comum. Que formigas arrogantes! Trovejou a voz do dragão, carregando uma violência inegável. Em meu caminho para a divindade, você não passa de mais uma oferenda sacrificial rastejando a sombra das asas do dragão. Escamas douradas escuras brilhavam friamente no ar. Este céu, estas veias de minério subterrâneas, e até mesmo as almas dos mortais, tudo deveria pertencer à nobre raça dos dragões. Vocês, insetos, só servem para virar comida gravada nos estômagos dos dragões. Louis ergueu o olhar com um semblante calmo, nada abalado por aquelas palavras impensadas. 5 autoridades e meia do pecado original estavam entrelaçadas na ponta de seus dedos. Um fluxo de luz turva girava lentamente como um corpo celeste em formação, mas sem qualquer sinal de perder o controle. A Era dos Dragões, disse Louis em tom monótono, extinguiu-se há cerca de 1000 anos. August e as coisas enterradas pela história devem obedientemente apodrecer no solo. Você anseia retornar, mas neste mundo não há mais trono para um velho imperador. A indiferença de Louis fez com que a fúria de August se inflamasse completamente. Ele parou de fazer testes. A metade da autoridade do pecado original do orgulho que estava em seu corpo foi totalmente liberada. A pressão dourada e escura era como uma torrente avassaladora, rasgando o ar e pressionando Louis. Montanhas tremeram e veios da terra gemeram. Esse era um poder suficiente para fazer o mundo se submeter. Louis permaneceu imóvel. Chegou a hora de acabar com essa farsa. O coração primordial emitia um zumbido baixo e constante dentro de seu corpo. O som não era ostentoso, mas fez com que a pressão de August perdesse a sua forma no momento em que fizeram contato. Não só isso, como um orgulho mais puro e completo surgiu lentamente do interior do corpo de Louis. Sob a ressonância do coração primordial, a pressão em torno de Louis não parou no nível do confronto, mas começou a se expandir na direção oposta, como se encobrisse completamente a pressão de August. August percebeu rapidamente a anormalidade. Sua forma de dragão tremeu levemente, uma reação vinda da parte mais profunda de sua linhagem sanguínea. Era um medo gravado no instinto da criação, o impulso de submeter-se a uma existência de nível superior. Nesse instante, August sentiu um arrepio.
Como é possível? Um rugido baixo escapou da garganta de August, carregando uma clara sensação de desordem. Ele não podia aceitar isso. Não podia aceitar ser rebaixado em status por um mortal. A sensação de humilhação causada por aquela cobertura invertida foi mais fatal do que qualquer lesão. O orgulho foi despedaçado, e a razão desmoronou junto com ele. Impossível. Sou da nobre raça dos dragões, o soberano que reina sobre todas as eras. A fala do dragão ecoou pelo céu, e as escamas douradas escuras vibraram violentamente. Seus vira-latas desprezíveis ousam me fazer tremer. Para reverter essa realidade intolerável, August soltou um rugido estridente de dragão. Todos que carregam meu sangue. O rugido do dragão transformou-se em um decreto, ecoando por todo o campo de batalha serão meu alimento. No instante em que a ordem foi dada, 5.000 membros da guarda imperial Homem-Dragão gritaram simultaneamente. Rachaduras apareceram em seus corpos, suas escamas se enrolaram para trás e sua carne se desintegrou na ressonância descontrolada. No instante seguinte, 3.000 corpos explodiram simultaneamente. A essência ardente e concentrada do sangue de dragão foi extraída à força, como se puxada por uma mão invisível, transformando-se em 3.000 raios de luz carmesim que seguiam as trajetórias sangrentas desenhadas no ar, fluindo todos para a espinha dorsal de August. O ar estava escaldante e o espaço emitia um som baixo de rasgo. Após devorar a essência e o sangue de toda a guarda, o tamanho de August aumentou novamente. Sobre as escamas douradas escuras do dragão, aglomerados de cristais vermelho escuros, semelhantes a maldições, cresciam rapidamente, cobrindo cada articulação como crostas de sangue. Da maneira mais primitiva, ele rompeu à força a pressão de Louis. As asas do dragão se desdobraram, obscurecendo o horizonte. Naquele instante, seu poder rompeu o limiar e entrou em um estado final instável, porém extremamente violento. August pairava no ar, o hálito de dragão cor de sangue se acumulando em sua boca enquanto o espaço ao seu redor se distorcia e deformava. Sua voz varreu o céu como um trovão retumbante. Este é o destino da raça dos dragões. Eventualmente retornaremos ao topo e transformaremos este mundo inferior em nosso pasto mais uma vez. Os olhos arregalados de August se fixaram em Louis. Morra. A expressão de Louis permaneceu calma. As tênues luzes dos 5 pecados originais se entrelaçaram lentamente na ponta de seus dedos. Então sua mão acenou suavemente no movimento casual, como se estivesse a espanar o pó acumulado sobre uma mesa. August disse Louis com a voz não muito alta, mas claramente alcançando todos os cantos do campo de batalha. Você ainda não entendeu? O céu escuro e dourado perdeu sua intensidade naquele instante. Esta era já não possui uma arca para transportar a raça dos dragões. A autoridade primordial foi mobilizada. Dentro do velho imperador, o núcleo da ganância que sustentava todo o seu poder foi extinto sem qualquer aviso. Os movimentos de August congelaram. Ele sentia claramente que as leis que haviam obedecido absolutamente à sua vontade estavam se libertando de seu controle uma a uma, resistindo à sua existência. A gravidade já não sustentava seu corpo, e o espaço já não acomodava suas escamas. Aquele corpo de dragão, pesado como uma cordilheira, começou a se desintegrar desde sua forma mais básica. Das escamas à carne, dos ossos à linhagem sanguínea, tudo foi sendo removido camada por camada, transformando-se em fragmentos que não podiam mais ser reunidos. O medo realmente tomou conta da consciência de August pela primeira vez. Não, isso é impossível. A fala do dragão perdeu sua majestade, restando apenas pânico. O que exatamente você é? Esse tipo de poder não deveria existir neste mundo. Ele tentou lutar, tentou reorganizar o corpo, apenas para descobrir que até mesmo o ato de lutar em si estava falhando. Poupe-me. A voz de August estava apressada e embargada. Estou disposto a honrá-lo como. Louis não respondeu. Não deu a esse tirano tempo para se arrepender. Ele fechou os 5 dedos. O poder dos 5 pecados convergiu instantaneamente, condensando-se em uma lâmina de luz branca pura. Caiu de uma grande altura, atravessando o topo da cabeça de Augusto. O sangue de dragão em decomposição foi completamente purificado ao contato, e o dragão dourado escuro, com centenas de metros de comprimento, desintegrou-se completamente naquele instante. Escamas, ossos e carne se transformaram em pó, espalhando-se pelo céu e desaparecendo sem deixar rastro na luz. Não havia restos mortais, apenas uma camada de cinzas que caía lentamente. Louis desceu lentamente do céu. Quando seus pés tocaram o chão, a terra queimada, abrasada pelo hálito do dragão e dilacerada pela batalha, começou a mostrar mudanças sutis. As rachaduras cicatrizaram. O solo negro recuperou sua vitalidade e novos brotos de grama romperam a terra. Na encosta distante, Lambert ajoelhou-se no chão, apoiando-se em sua espada longa, com o corpo tremendo levemente. Os cavaleiros sobreviventes se apoiaram mutuamente e se ajoelharam junto com ele. O sangue escorreu por suas armaduras e se misturou às lágrimas, pingando na terra que se revitalizava. Nas florestas mais distantes, dezenas de milhares de pessoas testemunharam a destruição causada pelo dragão. Após um breve silêncio, irromperam aplausos repentinos. Lord Louis. As vozes se uniram em uma onda, rompendo as nuvens e sacudindo os céus. Sobre as cinzas, a velha era chegou ao fim por completo. Capítulo 477. Uma poeira dourada escura caía lentamente como neve. O cadáver do dragão que outrora encobrira o sol não existia mais. A entidade colossal que outrora ocupará os céus desintegrou-se rapidamente, deixando para trás apenas vastas extensões de cinzas. Uma leve corrente de calor persistia no ar, mas nenhum vestígio do poder do dragão podia mais ser sentido. Louis estava no centro das ruínas. No exato momento em que o último grão de poeira dourada escura tocou o chão, uma figura ilusória emergiu lentamente diante dele.
A figura estava incompleta, sua silhueta parecia ter sido apagada repetidamente pelo tempo, mal conservando uma forma humana. Louis ergueu os olhos e viu claramente o rosto do outro. Ele reconheceu aquele rosto. Foi o arquimago que morreu na Terra Primordial depois de cuspir o coração primordial em seu cérebro, Nokin. Talvez ele também tivesse uma identidade conhecida como Lin Zé. Só que naquele instante, ele já não era mais aquele chefe de comissários elegante e sereno. Aquele corpo estava morto há muitos anos. A existência diante dele era meramente uma sombra residual de uma alma que fora arrancada à força. Com a obsessão como âncora e a profecia como guia, ele perseverou por 1000 anos. Louis simplesmente olhou para ele, sem dizer nada de imediato. A partir do estado daquela sombra residual, ele já compreendia tudo. Nokin olhou silenciosamente para Louis. No fundo de seus olhos fundos, um tênue traço de emoção emergiu, não alegria, mas algo mais parecido com uma sensação de relaxamento. Como se ele finalmente pudesse se libertar. O plano milenar finalmente chegará ao fim, e sua missão fora concluída naquele exato momento. Louis permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de falar em voz baixa. Você trabalhou muito. Sua voz não era alta, mas era extremamente solene. Nokin apenas baixou ligeiramente a cabeça em uma reverência, como se estivesse se despedindo deste mundo. No instante seguinte, sua figura começou a emagrecer. Como fumaça dispersa pelo vento, sem dor ou luta, ele desapareceu silenciosamente no ar, sem deixar sequer um rastro. Louis permaneceu onde estava, olhando para aquele vazio. Somente quando o último vestígio de oscilação da alma desapareceu por completo, ele se virou lentamente. Acima das ruínas, a névoa que ainda não havia se dissipado persistia. Esse foi o legado do Imperador Dragão, a névoa da ganância e aquela metade da névoa do orgulho. Louis estendeu a mão e, sob uma força invisível, as duas névoas convergiram, comprimidas em um fluxo de luz que emanava pura autoridade. Ele não hesitou, deixando a luz penetrar diretamente em seu peito e se fundir com o coração primordial. Nesse momento, as autoridades dos 7 pecados originais finalmente concluíram seu encerramento. O poder do pecado original e o coração primordial alcançaram uma ressonância completa naquele instante. A consciência de Louis deixou o campo de batalha, mergulhando numa imensidão infinita de puro branco. No instante seguinte, inúmeras lembranças inundaram sua consciência. As imagens eram fragmentadas e caóticas, como uma lanterna giratória cuja ordem estava embaralhada, sendo forçosamente emendada e reorganizada nas profundezas de sua consciência. Ele viu a guerra, não desta vida, mas de uma era muito mais antiga. Asas de dragão obscurecendo o céu, cidades incineradas pelas chamas e assentamentos humanos reduzidos a currais. Ele se lembrou, em sua vida passada ele fora de fato o primeiro mago, o mago primordial. Há 1000 anos, numa época em que a raça humana foi levada ao limite e não tinha saída. Ele se levantou para liderar os humanos sobreviventes numa rebelião contra a raça dos dragões. Após sucessivos fracassos, ele percebeu uma cruel verdade. Para realmente se opor ao poder dos dragões, os humanos precisavam dominar uma autoridade que não pertencia ao sistema dos dragões. Assim, ele escolheu carregar o pecado original. Não por causa de uma queda em desgraça, mas para criar uma base de poder diferente daquela dos dragões. Após a derrota da raça dos dragões, o mundo desfrutou de um breve período de paz. Ele fundou a Cidade dos Magos, tentando conter esse poder dentro dos limites da razão e da ordem. Contudo, o pecado original não cessou. Isso corroía constantemente sua consciência, devorando seu senso de identidade. Ele sentia claramente sua existência deslizando em direção a um abismo irreversível, e o tempo que lhe restava era escasso. Para evitar ser completamente consumido pelo pecado original e para impedir que arrastasse o mundo inteiro para a destruição caso perdesse o controle, ele fez uma escolha extrema. Ele optou por se dividir. Ele enviou seu eu, ainda racional, para a reencarnação. Ele se despojou do pecado original emocional, tirânico e incontrolável, juntamente com todas as suas memórias, decompondo-as e selando-as. Neste momento, todas as memórias retornaram aos seus lugares, conforme a peça final do quebra-cabeça se encaixava nas profundezas de sua consciência. A figura de Louis gradualmente se solidificava. Em frente a ele, uma sombra escura também tomou forma. Sua silhueta, constituição física e rosto eram exatamente iguais aos dele. Mas Louis conseguia enxergar além daquela superfície. Não se tratava de uma existência completa. Era o escárnio do orgulho, as garras da ganância, as mandíbulas da gula, o lamaçal da preguiça. Era a coleção de pecados originais que ele próprio havia extirpado e selado naquela época. Louis olhou para a sombra escura à sua frente, com o olhar calmo, como se observasse um inimigo predestinado que conhecia há 1000 anos. A sombra escura falou primeiro. Criança, a voz era idêntica à sua, mas carregava um eco inquietante. Nos encontraremos novamente. O espaço branco abriu-se lentamente por trás da sombra escura. Uma imagem se desdobrou. Era uma projeção do mundo real, a Terra após ter sido devastada em agosto. Cidades desmoronadas, cadáveres amontoados e multidões lamentando em meio às ruínas. Veja, disse a sombra em tom sereno, porém sedutor, os humanos estão em constante conflito. O desejo nunca descansa. A sombra abriu os braços, como se revelasse um resultado há muito previsto. Esta é a verdadeira face deste mundo. Os desejos deste mundo são infinitos. A sombra escura aproximou-se lentamente, sua silhueta expandindo-se e erodindo o branco ao redor. Mesmo depois de 1000 anos, eu ainda existo. Mesmo que você mate o Imperador Dragão hoje, uma nova crise surgirá amanhã, e os humanos ainda se destruirão. Venha, a voz da sombra tornou-se baixa e sedutora. Aceite-me, abrace-me. Enquanto você e eu estivermos unidos, você será o único Deus verdadeiro, eternamente supremo, neste continente. O espaço em branco tremeu em conformidade.
A forma da sombra escura mudava constantemente, transformando-se em inúmeras silhuetas que simbolizavam o desejo, tronos, legiões, montanhas de cadáveres e multidões em festa. Você pode apagar toda a dor do mundo como quiser e estabelecer uma utopia eternamente pacífica. Não é exatamente isso que você sempre buscou? Louis deu uma risadinha discreta. Parece um bonsai perfeito mesmo. Infelizmente não tem vitalidade. Ele olhou para a sombra escura que quase preenchia completamente seu espaço consciente. A expansão da sombra escura vacilou ligeiramente. A sua suposta utopia, disse Louis com calma, é um mundo sem desejos e sem variáveis. Não passa de um túmulo gigante. Ele deu um passo à frente. Além disso, o que você quer nunca foi me ajudar a me tornar um deus, mas sim me transformar em um receptáculo para que você devore a civilização. Ao ver seus pensamentos expostos, a sombra escura parou de fingir. De repente expandiu-se e o espaço branco e puro foi completamente engolido. Até mesmo a direção e os limites desapareceram junto com ele. Você acha que tem escolha? A voz pressionava Louis de todos os lados. Em seu estado atual você pode, no máximo, me subjugar por algumas décadas. Quando você morrer, eu ainda assumirei o controle do mundo inteiro. E me eliminar. A sombra escura soltou uma risada baixa, quase zombeteira. Você não conseguiria fazer isso há 1000 anos, e continua igual agora. Sou uma entidade companheira nascida na aurora do mundo. Enquanto existirem seres vivos, enquanto existir o desejo, eu viverei enquanto o mundo existir. Você não pode me matar, nem pode me evitar. Louis encarou fixamente aquela escuridão. Você está enganada. Eu realmente não posso te matar, mas você consegue sentir? Você está mais fraca. A voz da sombra escura vacilou pela primeira vez. Mais fraco? Não. Guerra, fome e morte, tudo isso me alimenta. Louis balançou a cabeça. Comparado a 1000 anos atrás, os humanos aprenderam leis, aprenderam a cooperar e aprenderam a usar ferramentas para combater a natureza. Louis ergueu lentamente a mão, apontando para as profundezas do vazio. Para cada centímetro que o conhecimento se expande, sua sombra diminui em uma fração. O chamado pecado original é essencialmente o caos causado pela ignorância, e eu semearei as sementes chamadas razão por todo este continente. A sombra escura irrompeu violentamente no espaço branco. Já não mantinha sua postura calma, a sua silhueta fragmentava-se e reorganizava-se constantemente, como se tivesse sido levada ao limite. Basta um desastre, ou uma guerra suficiente para destruir a civilização. A voz do pecado original perdeu sua certeza, carregando uma aspereza quase histérica. A ordem será destruída, os sistemas entrarão em colapso e os humanos voltarão a ser bestas. Naquele momento, tudo voltará ao ponto de partida. Louis ouviu em silêncio até que terminasse, então falou. Você ainda não entendeu. Seu tom não era agressivo, mas era como um martelo caindo firmemente, imobilizando o rugido do pecado original. A acumulação da civilização nunca é um círculo. Ele deu um passo à frente, o espaço branco e puro sob seus pés ondulando em camadas. É uma ascensão em espiral. Desastres podem destruir cidades, mas não podem apagar completamente o conhecimento e a lógica já gravados no sangue. Louis ergueu os olhos, seu olhar atravessando a sombra escura como se estivesse olhando para um lugar muito distante. A história de fato regride, mas nunca retorna ao ponto de partida. Sua voz gradualmente se tornou clara e poderosa. Há 1000 anos, a raça dos dragões colhia humanos como se fossem ervas daninhas. Mas hoje meus trabalhadores sabem como usar o aço para resistir ao inverno, e meus cavaleiros sabem pelo que estão lutando. Algo como conhecimento, uma vez dominado por milhões, torna-se um instinto gravado nos próprios ossos. A sombra escura tentou retrucar, mas sua forma começou a se contrair incontrolavelmente. Louis prosseguiu. Mesmo que você destrua a maré vermelha, contanto que uma única criança alfabetizada sobreviva, a velocidade de recuperação da civilização será 100 vezes mais rápida do que da última vez. Ele fez uma pausa por um momento, seu tom baixando com um toque de ameaça. Um dia, os humanos pisarão em sua cabeça. O espaço em branco vibrou, e rachaduras invisíveis começaram a aparecer na silhueta do pecado original. Estas são todas as suas ilusões. A coisa mais importante que ensinei aos meus alunos, disse Louis lentamente, nunca foi como usar pólvora, mas sim a usar a própria razão. E quando um agricultor começa a refletir sobre a lógica por trás da colheita do ano seguinte, em vez de rezar para o vazio, o modo como este mundo funciona já mudou. Seu olhar voltou-se para a sombra escura, como se estivesse afirmando uma conclusão já verificada inúmeras vezes. No momento em que você se fundiu comigo, você já estava morto. Você não é mais um pesadelo. Você é apenas um problema que ainda precisa ser totalmente resolvido. O pecado original soltou um rugido quase dilacerante. Louis não lhe deu mais espaço para continuar seu rugido. Ele abriu os braços, e aquela escuridão crescente, juntamente com a essência ainda não dissipada do pecado original, foi ativamente absorvida por seu próprio corpo. No fundo de sua consciência, inúmeras imagens passaram diante de seus olhos. As luzes acesas nas escolas noturnas, o rugido constante das máquinas nas fábricas, os sorrisos nos rostos das pessoas ao receberem seus salários. O poder mágico acumulado em seu corpo começou a ser consumido a uma velocidade alarmante. Essa era a magia de selamento mais perigosa e, ao mesmo tempo, mais estável dominada pelo mago primordial, o vaz eterno. O pecado original irrompeu violentamente em sua alma, debatendo-se, desmoronando e sendo forçado à compressão. Com o tempo perdeu sua forma. Transformou-se em inúmeras pequenas correntes frias, envolvendo camada sobre camada a pedra angular da alma de Louis. O espaço em branco voltou ao silêncio mais uma vez. O pecado original foi temporariamente selado.
Capítulo 478. Às 6 da manhã, as áreas residenciais da capital despertaram lentamente ao som longo e constante dos sinos. Quando Irene abriu os olhos, o céu noturno lá fora pela janela começava a desvanecer-se. A luz suave do sol se espalhava pelo piso de mármore, formando manchas de luz nítidas e tranquilas. Hoje não foi um dia qualquer. Era o 40º aniversário da fundação da República da Maré Vermelha, e também o dia em que ela havia sido convidada para a cidade da Maré Vermelha como representante da Academia de Ciências para participar da cerimônia de investidura. Irene nasceu no norte. Seu pai era um capitão dos Cavaleiros da Presa Quebrada que mais tarde se juntou à sequência da Maré Vermelha, tornando-se um dos primeiros cavaleiros a depor suas armas e se integrar à sociedade civil. Graças a isso, ela pôde ingressar em um sistema educacional completo, ensino fundamental, estágios em oficinas e o curso preparatório para a Academia de Ciências, progredindo passo a passo até chegar onde está agora. Ela não se considerava excepcionalmente talentosa, simplesmente compreendeu uma verdade antes dos outros. Este mundo começara a recompensar o estudo e a paciência. Na época, ela era uma acadêmica especializada em mecânica mágico-tecnológica e havia sido selecionada como uma das homenageadas no 40º aniversário. Do outro lado da cama, seu marido John ainda dormia profundamente. John era engenheiro no Ministério da Indústria Pesada da Maré Vermelha, responsável pelo projeto de estabilidade de estruturas de condução de energia em grande escala. Seus pais haviam estado entre os primeiros servos libertados no território da Maré Vermelha. Agora, viviam em um conjunto de apartamentos bem equipado, discutindo ocasionalmente sobre as tarefas escolares dos netos. Irene não o acordou, apenas se levantou silenciosamente. Ela empurrou a janela e a silhueta da cidade se desdobrou completamente diante dela. As ruas eram limpas e retas, os semáforos nos cruzamentos mudavam de forma ordenada e nos trilhos de baixa altitude, barcos de transporte do turno da manhã deslizavam silenciosamente ao longo de rotas fixas. Os vizinhos já haviam começado seus exercícios matinais, alguns estavam correndo, enquanto outros levavam seus filhos para espaços abertos para fazer alongamentos físicos básicos. Ela se lavou rapidamente e vestiu seu traje formal. Ao entrar na sala de estar, sentiu um aroma familiar. Sua mãe Mary já estava acordada. A mulher, na casa dos 70, estava de pé diante do balcão da cozinha. Ovos fritos, pão, leite quente, nada faltava, e ela até havia preparado a geleia favorita de Irene. Por que você acordou tão cedo? Irene não resistiu à tentação de perguntar. Eu poderia ter me virado sozinha hoje. Mary não se virou, apenas soltou uma risadinha. Não posso ficar parada. Além disso, hoje é um grande dia. Ela se virou, seu olhar demorando-se na filha por um instante, como se confirmasse algo, e então assentiu com satisfação. Quem diria que aquela garota imprudente e coberta de lama de antigamente estaria agora no palco da cerimônia de investidura? Irene ficou atônita por um momento, depois caiu na gargalhada. Após o café da manhã, Mary começou a ajudá-la a arrumar as malas. Você tem seu documento de identidade? O crachá da Academia de Ciências? Onde você guardou suas luvas extras? O vento no norte é muito mais frio do que aqui, não se esqueça do seu chale. Irene pegou na mão da mãe e disse baixinho, eu tenho tudo. Ela hesitou por um momento antes de perguntar, você realmente não vai comigo para a cidade da Maré Vermelha? Lord Louis reservou um lugar específico para membros da família para você. Mary balançou a cabeça, com um sorriso nos lábios, embora seus olhos estivessem ligeiramente vermelhos. Estou velha, não consigo aguentar um passeio de dirigível, disse ela suavemente. Além disso, já basta vocês, jovens, irem. Ela olhou para Irene, sua expressão de repente ficando séria. Quando você chegar à cidade da Maré Vermelha e vir Lord Louis, agradeça em nome de toda a nossa família. Diga ao Senhor que sem ele nossa família poderia ter se tornado, há muito tempo, nada mais do que ossos brancos e sem nome no deserto do norte. A garganta de Irene se apertou. Ela assentiu com a cabeça, sem dizer mais nada. Nos corações da geração de sua mãe, Louis nunca foi apenas o chefe de Estado da República. Sim, mãe. Contarei pessoalmente ao Senhor. Após se despedir da mãe, Irene empurrou a porta da frente. O ar da manhã trazia uma leve brisa, mas era limpo e estável. Ela desceu as escadas e encontrou um funcionário da comuna varrendo a rua na entrada. O funcionário empurrava um carrinho de limpeza, movendo-se em ritmo lento. Os dois acenaram um para o outro com a cabeça. Bom dia, camarada. Bom dia. O tom era natural, sem entusiasmo forçado ou constrangimento social. Ainda havia bastante tempo, então Irene não chamou um carro público. Em vez disso, como era de costume, atravessou a Praça do Povo a pé. As lajes de pedra da praça tinham acabado de ser lavadas, e marcas de água ainda permaneciam nas valas de drenagem nas extremidades. Os trabalhadores que faziam seus exercícios matinais já haviam terminado o aquecimento, alguns corriam, enquanto outros faziam musculação em equipamentos simples. Todos acenaram com a cabeça em cumprimento ao vê-la. Uma multidão já estava reunida em frente à banca de jornais em uma esquina da praça. Irene percebeu que aqueles que estavam reunidos ali não eram apenas pesquisadores com uniformes acadêmicos, mas também muitos carregadores e técnicos com roupas de trabalho. Alguém apontou para um trecho de texto na página, que discutia planos de melhoria para uma nova estrutura de condução em vozes graves. O boletim da verdade era impresso todos os dias antes do amanhecer e chegava às bancas pela manhã. 9 anos de escolaridade obrigatória puseram fim definitivamente à era do obscurantismo. A alfabetização deixou de ser um privilégio de poucos e tornou-se o ponto de partida para todos os cidadãos. Ao passar por uma área, Irene viu uma sala de atividades através de uma janela aberta. Vários idosos estavam reunidos em volta de um tabuleiro de xadrez, discutindo o jogo, enquanto do outro lado, alguém usando óculos de leitura folheava atentamente um livro didático de aritmética básica. A programação da aula de alfabetização Brilho do Entardecer estava fixada na parede.
Eles não iam mais às igrejas para rezar por seu destino, nem precisavam se curvar diante de ídolos. Um veterano aposentado havia montado uma barraca de café da manhã em uma esquina. No aquecedor, salsichas baratas chiavam ruidosamente. Seus movimentos eram precisos enquanto entregava torradas aos clientes na fila, conversando ocasionalmente com conhecidos. Aqui não havia cavaleiros à solta, nem exploração desenfreada. Ele só precisava pagar uma taxa mínima comum em dia para operar em paz, além de desfrutar da aposentadoria e da segurança médica proporcionadas pela República. Este era o mundo pelo qual ele havia lutado. Grupos de jovens carregando mochilas escolares caminhavam em direção às suas escolas, em ordem de turma. As filas não eram barulhentas, mas transbordavam vitalidade. No futuro, quero ser engenheiro no centro de vapor Hamilton. Quero ir à Comuna do Sul para pesquisar trigo de alto rendimento. Eles discutiram até ficarem vermelhos de raiva, mas ninguém mencionou títulos de nobreza ou medalhas de cavaleiro. A definição de herói não estava mais confinada ao campo de batalha. Irene sabia muito bem que toda aquela prosperidade não era um presente dos deuses. Louis passou 40 anos integrando refugiados dispersos em um coletivo de classe coeso. Ele utilizou um Estado de direito rigoroso e estável para substituir o poder caprichoso da coroa. Ele utilizou um sistema educacional padronizado para substituir o monopólio da linhagem sanguínea e do nascimento. As pessoas aprenderam a andar de cabeça erguida, sem precisar temer os poderosos, mas apenas reverenciando a própria verdade. Esse respeito próprio civilizacional era o bem mais precioso que Louis havia deixado para este mundo. Irene chegou ao aeroporto central da capital e parou diante da janela de observação do pesado dirigível, a Verdade. Lá fora pela janela, o enorme balão de gás prateado cintilava com um brilho suave sob o sol da manhã. O dirigível subiu suavemente. O som do vento estava abafado por espessas camadas acústicas, restando apenas a baixa vibração dos motores. Vista de cima, a antiga capital imperial parecia próspera e completa, com seus quarteirões dispostos como um tabuleiro de xadrez. Mas no coração de Irene, aquele lugar sempre foi apenas o centro administrativo, não a morada da alma. O verdadeiro centro era a cidade da Maré Vermelha, no norte. Embora não fosse a capital devido à sua localização geográfica, todos sabiam que era o verdadeiro ponto de partida da República. Lord Louis havia ordenado certa vez que as casas originais com cúpulas e as rudimentares oficinas de alquimia fossem preservadas. Isso servia para lembrar às gerações futuras que a vida moderna não caiu do céu. O dirigível seguiu para o norte. Abaixo das nuvens, os contornos da terra foram gradualmente se tornando nítidos. O olhar de Irene recaiu sobre uma vasta planície, e seu coração apertou ligeiramente. 40 anos atrás, aquele lugar ainda era conhecido como Desolado Dourado Negro. Os vestígios da devastação do velho imperador ainda não haviam desaparecido completamente. A terra parecia escória queimada, onde nem mesmo um único fio de grama crescia. Agora, a paisagem havia sido completamente reconstruída. Vastos conjuntos de lâminas brancas giravam lentamente na superfície, refletindo a luz em meio à névoa. Eram turbinas eólicas tecnológicas, milhares delas dispostas ao longo da trajetória do vento, convertendo correntes invisíveis em pulsos de energia estáveis que eram enviados para as oficinas da cidade vizinha através de uma rede de condução subterrânea. As pontas dos dedos de Irene se contraíram inconscientemente. Há 12 anos, ela era uma das principais responsáveis por este projeto de assistência social. Aquelas noites de cálculos, experimentos e correções repetidas haviam se transformado neste oceano branco e ordenado sob seus pés. Essa era a maneira que ela encontrou de retribuir aquela terra e a República da Maré Vermelha. O dirigível atravessou o mar de nuvens permanente do norte. As nuvens se dissiparam subitamente e uma enorme estátua de um cavaleiro surgiu à vista. Era uma figura fundida em ferro meteórico, simbolizando a vontade dos cavaleiros que se sacrificaram para salvar o mundo. Uma espada longa apontava diagonalmente para o firmamento, as linhas da capa congeladas pelo vento e pela neve, mas parecendo ainda estarem instalando na ventania. 40 anos de vento e geada não a fizeram curvar a cabeça. Não havia avisos dentro da cabine, mas o som da conversa cessou naturalmente naquele momento. Os passageiros se levantaram um após o outro para ficar em silêncio solene. Os mais velhos tocavam os emblemas solares em seus peitos, enquanto os jovens endireitavam as costas, com os olhares percorrendo as janelas em direção àquela cidade. A visão de Irene ficou turva por um instante. Ela levou a mão ao peito e respirou fundo. Cidade da Maré Vermelha estava logo à frente. Capítulo 479. Com o nascer do sol, a Praça Memorial da Maré Vermelha estava completamente coberta de vermelho. Inúmeras bandeiras desfraldadas ao vento, tons de vermelho entrelaçados como um mar de fogo agitado. Quando os gritos de quase 1 milhão de pessoas convergiram sobre a praça, o próprio ar pareceu ficar pesado. Essa vontade coletiva do povo comum era muito mais emocionante do que o rugido do imperador dragão de anos atrás. Bem na frente da praça, havia assentos reservados para os premiados, e Irene também estava lá. Essas pessoas sustentaram a espinha dorsal de uma era. O olhar de Irene recaiu sobre um dos homens idosos. O delegado Lambert estava sentado em uma cadeira de rodas, sua estrutura física muito menor do que em suas lembranças. O uniforme de oficial de polícia, que era grande demais para ele, ficava um tanto folgado. Suas mãos repousavam tranquilamente sobre os joelhos, sua pele manchada por marcas da idade como um mapa dobrado repetidamente pelo tempo. Mas quando ele ergueu a cabeça para olhar em direção ao final da praça, aqueles olhos permaneceram tão penetrantes quanto quando encarava dragões. Sentado ao lado dele estava o general Vairo.
Ele tinha quase 70 anos, mas ainda se sentava perfeitamente ereto, não por forçar a postura, mas por instinto cultivado ao longo de muitos anos. Toda a vida desse general foi dedicada a uma única tarefa, proteger Lord Louis. Mais atrás, os ombros e as costas do jovem Hamilton estavam retos. Ele segurava uma chave inglesa gigante, de tamanho exagerado, símbolo do engenheiro-chefe. Irene se lembrou do dia em que o grande Hamilton faleceu. O mundo inteiro silenciou em sua homenagem. Aquele homem sacrificou a saúde que cultivou durante toda a vida em prol das máquinas a vapor, o que levou à sua morte prematura antes dos 40 anos. Agora, essa obsessão havia sido assumida por seu aprendiz e filho adotivo. Foram essas pessoas, conhecidas como fanáticos por tecnologia, que transformaram a energia mágica, antes inacessível, em um recurso tão comum quanto o ar. A luz finalmente conseguiu penetrar naqueles espaços subterrâneos selados por milênios, e a escuridão deixou de ser vista como destino. Do outro lado, Ed estava ajeitando a gola da camisa. A teoria da energia do ciclo da água com diferencial de alta pressão que ele propôs fez com que os custos industriais em áreas montanhosas remotas despencassem, dando um futuro a terras antes consideradas destinadas à pobreza. O médico Green estava no final da fila dos cientistas. Seu nome foi mencionado repetidamente no sistema médico. 15 anos de pesquisa haviam dado esperança de uma cura para a síndrome do resíduo de sangue de dragão. Em seu lugar, Irene observou os 99 premiados em sua fileira, jovens e idosos. De repente, ela compreendeu que a verdadeira razão da força da Maré Vermelha nunca residiu no poder de um único indivíduo. Os cavaleiros envelheceriam e os gênios fariam suas reverências finais. Mas desde que houvesse pessoas para transmitir a experiência à próxima geração, então essa torrente chamada Maré Vermelha não pararia por causa da partida de uma única pessoa. A cerimônia continuaria. Os canhões cerimoniais da cerimônia de premiação ecoaram pela praça da cidade da Maré Vermelha exatamente 40 vezes. Quando os pesados portões do castelo se abriram lentamente, a multidão de 1 milhão de pessoas, que havia se mostrado ruidosa durante horas, mergulhou instantaneamente em um silêncio sepulcral. Na última década, Louis Calvin praticamente deixou de aparecer em público. Para a nova geração da Maré Vermelha, ele existia mais nas capas dos livros didáticos, nas estátuas das cidades e nas notas que circulavam diariamente. Mas para as pessoas daquela época, ele era um homem real e grandioso. Assim, quando aquela figura realmente ficou à luz do sol, toda a cidade da Maré Vermelha pareceu experimentar um tremor silencioso. Viva Lord Louis! O primeiro grito veio da voz rouca do Marechal Lambert. Viva Lord Louis! Em seguida, milhões de vozes se fundiram em uma torrente, atravessando as nuvens. Bandeiras vermelhas se erguiam pela praça enquanto as pessoas acenavam com os braços, com lágrimas escorrendo incontrolavelmente. Louis Calvin acenou enquanto descia os degraus, apoiando-se em uma bengala. Aos 72 anos, seus cabelos brancos estavam penteados para trás, os cantos dos olhos mostravam as marcas do tempo, e ele vestia um terno formal de corte extremamente simples. Aos olhos de Irene, aquele velho já não parecia tão jovem quanto ela se lembrava. Ele parecia mais um mentor resolvendo problemas pacientemente em um escritório, ou um ancião em pé na encosta de um campo preocupado com a colheita. Ele parou diante da cadeira de rodas. O Marechal Lambert estava sentado ali, com a aparência de ser magro. O corpo que antes sustentava a linha defensiva da Maré Vermelha agora era apenas um esqueleto rígido. Louis se abaixou e pessoalmente colocou a medalha comemorativa do 40º aniversário nele. Lambert, disse ele em voz muito baixa, perto do ouvido do velho, você se lembra? Quando fui enviado para o norte, eu era apenas uma criança que não sabia de nada. Naquela época, você era quem estava atrás de mim. Se você não tivesse se disposto a caminhar comigo para o norte e bloquear a primeira nevasca por mim, não haveria a Maré Vermelha de hoje. Ele ajeitou as lapelas ligeiramente soltas para o velho. O lendário cavaleiro, já com mais de 90 anos, que jamais derramara uma lágrima em incontáveis campos de batalha, agora soluçava como uma criança. Lágrimas escorriam por suas bochechas enrugadas. Ele tentou com todas as suas forças levantar a mão em uma saudação de cavaleiro, mas só conseguiu agarrar firmemente os apoios de braço da cadeira de rodas. Louis simplesmente deu um tapinha leve no ombro dele. Em seguida, ele continuou avançando, entregando medalhas a um colaborador após o outro e conversando brevemente com cada um deles. Diante do jovem engenheiro que desenvolveu a unidade de energia mágica, ele fez uma pausa por um instante e disse simplesmente, não deixe que as engrenagens do progresso parem. O jovem assentiu vigorosamente com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Diante do médico que superou a síndrome do resíduo de sangue de dragão, o olhar de Louis suavizou-se. A própria vida é a verdade suprema. Obrigado por permitir que aqueles que teriam definhado continuem a viver. Não houve discursos longos nem retórica florida, mas mesmo assim fez com que as pessoas endireitassem a postura. Quando chegou a vez de Irene ficar diante de Louis, suas mãos tremeram incontrolavelmente. O velho parou de andar. Não lhe entregou a medalha imediatamente, mas a encarou por um instante, como se estivesse vasculhando uma antiga memória bem preservada. Irene. Louis falou devagar e em voz baixa, eu me lembro de você. Seu pai, Smith, um cavaleiro dos cavaleiros da presa quebrada. A garganta de Irene se fechou com um nó. Certa vez, ele me fez uma pergunta no norte. O tom do velho era firme, mas cada palavra era clara. Ele me perguntou se este mundo realmente se tornaria um lugar melhor. Louis estendeu a mão e, com firmeza, prendeu a medalha dourada do sol no peito de Irene. Hoje, com seu laboratório e aquelas torres de energia eólica erguidas no terreno baldio, você respondeu a essa pergunta para ele. Louis olhou para ela com um olhar gentil. Irene, você se saiu muito bem. Você não decepcionou a Maré Vermelha, e a Maré Vermelha não decepcionará você.
Naquele momento, Irene já não conseguia manter qualquer contenção. Essa chefe do departamento, conhecida por sua compostura na Academia de Ciências, irrompeu em lágrimas sob o olhar de milhões de pessoas. Após premiar os 99 representantes de destaque da Maré Vermelha, Louis se virou para encarar aquele mar vermelho agitado. Ele não contou histórias de matança de dragões, nem relatou as dificuldades no norte. Ele simplesmente levantou a mão e apontou para baixo do palco, na direção das pessoas comuns vestindo roupas de trabalho, uniformes escolares e jalecos brancos. Sua voz ecoou claramente por toda a cidade através do sistema de amplificação. Este mundo nunca pertenceu apenas a mim, Louis Calvino. Nem pertence àqueles falsos deuses que há muito se transformaram em pó. Pertence a toda pessoa disposta a pensar e a trabalhar. Ele fez uma pausa por um instante. No instante em que sua voz se calou, milhares de fogos de artifício explodiram simultaneamente sobre a cidade da Maré Vermelha. A luz colorida iluminava a praça, a estátua da armadura prateada e da capa vermelha, e os cabelos brancos como a neve de Louis. Viva Lorde Louis! Viva a Maré Vermelha! Os gritos se elevavam em ondas sucessivas. Em meio à multidão, Irene observou o velho se virar lentamente e caminhar em direção às sombras no interior do castelo. Capítulo 480. A celebração de 3 dias da cidade da Maré Vermelha finalmente chegou ao fim. Irene retornou para sua casa na capital ao entardecer, carregando a pesada medalha de contribuição do 40º aniversário. Ao abrir a porta, o aroma de carne cozida recebeu. O som de uma tampa de panela chacoalhando suavemente vinha da cozinha. John usava um avental e olhava fixamente para o fogão. Você voltou? Ele virou a cabeça e enxugou as mãos. Sente-se depressa, a água acabou de ferver. Enquanto falava, seu olhar involuntariamente recaiu sobre o peito de Irene. A medalha dourada escura brilhava levemente sob as luzes internas, tornando-a impossível de ignorar. Irene percebeu isso, e uma curva orgulhosa surgiu no canto de sua boca. Ela estufou o peito deliberadamente, como se estivesse apresentando um resultado recém-concluído em um laboratório. Dê uma boa olhada, camarada John, disse ela meio brincando. Lord Louis me atribuiu essa responsabilidade pessoalmente. A partir de hoje, tarefas de apoio logístico, como lavar a louça e levar o lixo para fora, serão de sua inteira responsabilidade. John ficou atônito por um segundo, mas reagiu rapidamente. Ele se endireitou com uma formalidade exagerada e fez uma saudação um tanto cômica com a mão no peito. Como Vossa Excelência ordenar, grande acadêmico. Seu tom era excessivamente solene, mas seus olhos brilhavam com risos. É uma honra trabalhar sob sua liderança. Em pouco tempo a sala de estar foi tomada por risos. Sua mãe idosa aproximou-se com uma bandeja. O pai de seu marido largou o jornal e as crianças disputaram os lugares à mesa. O riso subia e descia. Ninguém sentiu necessidade de falar mais baixo. O rádio com tecnologia de magia na parede tocava uma valsa suave, e a melodia ecoava pela sala. De repente, a música foi abruptamente interrompida. Então, o que saía do alto-falante não era mais uma melodia, mas a voz do locutor principal. Aquela voz tentou manter a calma, mas ainda assim não conseguiu esconder o tremor e a rouquidão. Uma breve pausa. A todos os cidadãos, está sendo emitido um comunicado de emergência. Todos na casa pararam o que estavam fazendo. O fim da velha era o coveiro dos falsos deuses, o salvador do mundo, o criador e pai da nação. Camarada Louis Calvino. A voz do locutor quase falhou neste momento. Devido à exaustão causada pelo excesso de trabalho, às 17h09 de hoje, no castelo da Maré Vermelha, ele completou sua vida gloriosa. A última frase saiu pronunciada em voz muito baixa. O sol se pôs. O pai de John foi o primeiro a emitir um som. Aquele velho, que fora escravo durante metade da sua vida, caiu subitamente de joelhos, a sua testa batendo com força no chão frio. Ele se encolheu, com os ombros tremendo violentamente. Para essa primeira geração de escravos libertados pela Maré Vermelha, Louis era um deus. Ele ergueu as mãos trêmulo, olhando para as palmas que antes estavam ensanguentadas pelo atrito das correntes. Ele se foi. Lord Louis, se foi. Se esses monstros voltarem, quem protegerá nossas crianças? Mary ficou de lado, segurando a medalha do cavaleiro da lâmina quebrada, deixada para trás pelo velho ferreiro. Seus olhos estavam terrivelmente vazios, mas lágrimas silenciosas encharcavam sua gola, como se ela tivesse perdido até mesmo as forças para chorar. John estava parado junto à janela. Lá fora, as chaminés imponentes e as fileiras de fábricas permaneciam silenciosas na noite. Essas eram coisas que ele e inúmeros engenheiros haviam construído centímetro por centímetro, de acordo com as plantas deixadas por Louis. Ele fechou os olhos, o pomo de Adão subindo e descendo violentamente, mas não conseguiu dizer nada. Irene baixou a cabeça, com as pontas dos dedos tocando levemente a medalha em seu peito. A medalha ainda conservava um calor residual, o calor de alguns dias atrás, quando Louis a havia colocado pessoalmente em seu dedo. Há apenas 3 dias. Sua voz era quase inaudível. Na tribuna de honra, o senhor ainda parecia tão enérgico. O senhor nem sequer nos tinha visto. Para sua geração, Louis foi um mentor, uma referência. A voz que sempre oferecia respostas quando a confusão era mais densa. Uma sensação de solidão avassaladora começou a me oprimir lentamente. A partir daquele momento, quando a verdade estivesse novamente obscurecida pela névoa, não haveria mais ninguém para lhe indicar o caminho com aquele tom gentil. As crianças não entendiam nada disso. Não sabiam como era a guerra, nem o que era fome. Eles só sabiam que o rádio tinha dito que a maior pessoa do mundo havia partido. A criança mais nova ficou perto da janela, observando as luzes da rua se apagarem uma a uma, e puxou cuidadosamente a manga de Irene. Mamãe, disse ele com voz suave. O rádio disse, o sol se pôs.
Então, ele vai nascer de novo amanhã? Toda a capital parecia ter sido paralisada por alguma força invisível. Na rua, um carro guiado por magia que vinha em alta velocidade parou no meio dos trilhos. O motorista desabou sobre o volante, os ombros se movendo violentamente, o choro escapando sem reservas do carro. As portas do carro estavam escancaradas, mas nenhum passageiro saiu e ninguém o apressou. Em vez disso, choraram junto com ele. Mais adiante, o rugido das fábricas desapareceu. Aquela baixa ressonância que durou 40 anos foi completamente interrompida naquele momento. Milhares de homens e mulheres de macacão saíram das oficinas e ficaram à sombra das imponentes chaminés. Ninguém falava, ninguém dava ordens. Eles simplesmente se ajoelharam em silêncio, com a testa encostada no chão frio, como se estivessem saudando uma existência que não podia mais responder. Não havia caos na cidade, mas em menos de uma hora sua aparência mudou. Na Praça do Povo começaram a se acumular flores brancas. Flores foram enviadas de todos os distritos e colocadas no centro da praça, nas esquinas e em frente a cada estátua de Louis. Flores brancas se amontoaram camada por camada, logo submergindo os degraus de pedra como uma torrente silenciosa, porém impetuosa. A multidão permanecia do lado de fora do mar de flores, soluçavam baixinho, olhando fixamente para a extensão branca, imóveis. Aquela dor não tinha vazão, era real e pesada, como uma pedra pressionando o peito. A sensação era de que todos tinham perdido um parente próximo. A transmissão continuou. A voz estava muito mais suave do que antes. Era a última gravação deixada por Louis. Eu sou apenas um transeunte que trouxe a faísca até você. Agora ela foi passada para suas mãos. Leve-a para o trabalho, para os estudos e para amar este mundo. Após percorrer 10.000 milhas, chegando à ponta mais ao norte do continente, ali estava o fim do frio extremo. E sobre esse solo permanentemente congelado, quase sem sinais de vida, uma pirâmide negra erguia-se em silêncio. Foi construída bloco por bloco com pedras estelares negras como breu. O corpo da torre não era liso, e densas runas primordiais cobriam cada centímetro de sua superfície. Uma luz vermelho escura e roxa escura fluía lentamente entre as runas. Tratava-se de um conjunto completo de estruturas mágicas em funcionamento. Este edifício não foi construído para homenagear ninguém. Seu único propósito era o isolamento. Isolar aqueles pecados originais que, uma vez fora de controle, seriam suficientes para fazer a civilização retornar ao estado selvagem. No momento em que o noticiário da capital anunciou ao mundo o falecimento de Louis Calvino, o velho estava de pé aos pés da pirâmide. As bochechas, o pescoço e até mesmo o dorso das mãos expostas de Louis já estavam cobertos de runas retorcidas e espalhadas. Aquelas runas se agachavam sob sua pele como seres vivos, tremeluzindo com sua respiração. Esse foi o preço. Por 40 anos, ele se usou como um selo para suprimir, dividir e aprisionar à força os 7 pecados originais. Cada supressão era uma sobrecarga silenciosa. Agora sua respiração havia se tornado difícil, e cada inspiração era acompanhada por um tremor inexplicável. A erosão dos pecados originais já havia atingido o ponto crítico. Ele sabia muito bem que havia chegado ao fim de sua vida. Mas ele não podia morrer de causas naturais no mundo exterior. Uma vez perdida a contenção, esses poderes selados se voltariam instantaneamente contra o mundo. Sif e Emily estavam de cada lado, segurando firmemente suas mãos. O tempo não lhes roubou a beleza, apenas deixou marcas nos cantos dos olhos. Eles não emitiram nenhum som enquanto choravam, mas as lágrimas caíam continuamente, congelando em minúsculos cristais antes de atingirem o campo de gelo, embora eles já soubessem há muito tempo que esse dia chegaria. As crianças se ajoelharam na neve. Eles já não eram jovens, estavam na casa dos 40, com responsabilidade sobre os ombros. O filho mais velho, Outers, curvou a cabeça, com as mãos cerradas. A filha mais velha, Aurélia, não desviou o olhar do rosto do pai, os olhos cheios de relutância. Louis ergueu lentamente aquela mão coberta de runas e a colocou sobre a cabeça das crianças, acariciando-as uma a uma como fizera muitos anos atrás. E os vários arcontes que estavam de pé diante da pirâmide já haviam empalidecido de frio. Ainda assim, nenhum deles falou em ir embora primeiro. O mais jovem entre eles finalmente não conseguiu se conter. Ele tremia com o vento frio, a voz embargada pela contenção. Senhor, por favor, nos dê uma última orientação. O vento e a neve varriam a parede externa da pirâmide, a tênue luz das runas fluindo sobre a superfície da pedra negra. Ao ouvir isso, Louis deu uma risadinha. Vocês dois. Ele se virou lentamente, olhando para aqueles rostos familiares, mas que já não eram tão jovens. Depois de tantos anos nessa situação, você ainda precisa mesmo de um velho como eu para te ensinar a andar? Os arcontes ficaram momentaneamente sem palavras. Alguns baixaram a cabeça, enquanto outros assentiram inconscientemente. O sorriso no rosto de Louis foi desaparecendo gradualmente. Então direi aquela frase que repeti inúmeras vezes, uma última vez. Sua voz não era alta, mas era excepcionalmente clara em meio ao vento e à neve. Lembrem-se de que o desenvolvimento é correto, mas devem sempre lembrar que todo desenvolvimento visa, em última análise, o benefício da grande maioria das pessoas, e não os desejos egoístas de algumas elites poderosas. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo todos ao redor. Em nenhum momento você deve deixar de tratar as pessoas como pessoas, mas sim como mercadorias para manter as engrenagens da sociedade funcionando. O vento e a neve uivavam, e o tom de voz de Louis tornou-se baixo e solene. Se vocês se esquecerem disso, se deixarem a maré vermelha esfriar, endurecer e corromper. Louis se virou dando as costas para a multidão, e ergueu a mão para acenar com desdém. Sairei desta pirâmide novamente e acertarei as contas pessoalmente com vocês. Vão, vocês voltam, eu entrarei sozinho. Assim que terminou de falar, não hesitou mais. Deu um passo à frente e caminhou em direção à pirâmide. Vaio permaneceu imóvel. Este velho general, agora um cavaleiro do pico com muitos filhos e netos, deu um passo à frente com os olhos marejados. Lord Louis. Sua voz era baixa e rouca.
Deixe-me ficar de guarda lá fora. Os passos de Louis pararam. Ele não olhou para trás, apenas soltou um longo suspiro ao vento e na neve, como desejar. As pesadas portas de pedra negra da pirâmide se abriram lentamente com um estrondo baixo. Dentro das portas não havia luz. Era uma espécie de escuridão absoluta que parecia capaz de engolir tudo. Louis entrou sozinho naquela escuridão. As pesadas portas de pedra negra se fecharam atrás dele. O estrondo ecoou pela região selvagem do extremo norte, persistindo por um longo tempo. As runas na torre brilharam intensamente por um instante, um vermelho escuro e um roxo profundo se entrelaçando e pulsando, antes de retornarem rapidamente a um silêncio sepulcral. O vento e a neve cobriram tudo mais uma vez. Na região selvagem do extremo norte, restava apenas a neve que caía, junto com um velho cavaleiro parado diante das portas da pirâmide como uma estátua. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!